Bom, vamos dar continuidade às complicações estomatológicas associadas às terapêuticas dos doentes oncológicos. Então, hoje vamos estudar um pouco sobre as alterações ósseas que podem ocorrer. Lembrando que essas alterações ósseas muitas vezes está vinculado ao tratamento de radioterapia. Lembrando que a radioterapia ela pode provocar lesão nas células da parede vascular ou injúria direta sobre os osteoblastos. E com isso promover uma cascata de sinalização importante, dificultando assim, muitas vezes, a deposição da matriz óssea ou essa renovação, seja na produção de citocinas, seja por hipóxia, por trombose, por hipovascularização ou mesmo no turnover ósseo prejudicado, muitas vezes vinculado ao tratamento de radioterapia. Sabemos também que a produção de citocinas proveniente de lesão nas células da parede vascular podem ativar os fibroblastos, consequentemente trazendo fibrose no interior do tecido ósseo levando à necrose. Né? E muitas vezes o turnover ósseo associado com o déficit de vascularização podem provocar baixa capacidade do reparo ósseo. Muitas vezes, quando aquele osso sofre um trauma em procedimento cirúrgico, podem promover a necrose óssea. Por isso que muitas vezes os pacientes que têm essa intervenção, radioterapia de cabeça e pescoço, é contraindicado muitas vezes cirurgias ósseas para eles, né? Orais. Por exemplo, exodontias, colocação de implantes, por conta dessa baixa capacidade de reparo que o osso tem, né? Oriundo do tratamento radioterápico. Então, essas alterações ósseas culminam de fato com necrose óssea. Então, é o principal fenômeno patológico que vai acontecer nas alterações ósseas causadas principalmente pela radioterapia. Quando a gente trata da radioterapia especificamente, a principal complicação que nós vamos ter é a osteoradionecrose. Ela tem uma incidência de 1 a 56% nos pacientes submetidos à radiação de cabeça e pescoço. Geralmente pode ocorrer nos 3 primeiros anos após a radioterapia, mas os pacientes ficam sob risco o restante da vida. Então, atualmente, sabemos que os pacientes que tiveram esse tratamento e cursam com acompanhamento, controle da doença, a gente contraindica, seja cirurgias médias, pequenas ou moderadas, para esse grupo de pacientes, né? Porque fica com um risco maior a ter essa complicação. Né? Mas sabemos que podem ocorrer nos 3 primeiros anos e, dependendo de ter um trauma local cirúrgico, como muito bem mostrado aqui nesse fluxograma, pode ter um risco associado. Lembrando que uma avaliação prévia para esses pacientes, fazendo com que fatores de riscos sejam evidenciados, podem ainda aumentar essa chance, trazendo num tempo mais curto ou ao longo de toda a vida. Então, quais seriam os fatores de risco associados? Doença periodontal, infecções dental-alveolares, tabagismo, ingestão de álcool, cáries extensas, doses crescentes de radiação e as exodontias, né, as extrações dentárias. Vejam que esses fatores de risco culminam com uma chance maior dos pacientes terem essa complicação em toda a fase da vida. Por isso que muitas vezes, quando os pacientes, antes de fazerem o tratamento radioterápico, o ideal é que eles tenham um tratamento muito eficiente da cavidade oral, principalmente quando eles têm esses fatores de risco associados, obviamente.
Aqui a gente tem uma figura clínica que mostra bem isso, uma exposição óssea após uma exodontia de um paciente que sofreu radioterapia de cabeça e pescoço, né? Muitas vezes os pacientes têm essa exposição óssea com ou sem exudato, geralmente são indolores, por conta do principal fenômeno que existe patológico, que é a necrose, e muitas vezes eles cursam com infecção local, até porque a boca, né, a gente sabe que tem um meio propício para infecções, principalmente desse osso especificamente, do osso alveolar. Então, geralmente é uma ferida que nunca cicatriza, geralmente ela evolui esse crescimento, né? E na próxima aula a gente vai falar melhor sobre o manejo que a gente tem que fazer para prevenir muitas vezes, né? E também quando os pacientes têm a complicação, como tratar. Já adianto para vocês que muitas vezes não temos sucessos, por mais que a gente tente um arsenal de terapêuticas, né? Então, o que mais a gente tem que lembrar é que deve ser prevenida. O paciente, antes de receber a radiação, a cavidade oral deve estar com tratamento ok, né? Então, fazer as exodontias, fazer o tratamento periodontal, tratar as cáries num primeiro momento, para que ele não receba a radiação e logo após haja o tratamento odontológico, né? Então, é de suma importância a prevenção. E nesse caso, o tratamento da cavidade oral, né? Do meio que vai receber aquela radiação é importante. Então, aqui a gente tem sinais clínicos que mostram essa exposição óssea, que muitas vezes tem um curso clínico reservado, por mais que tenha terapêutica instituída. Entretanto, outro tipo de necrose óssea pode aparecer em grupos específicos de pacientes oncológicos. Porque muitas vezes os pacientes oncológicos, eles irão receber medicações que a gente chama que são absortivas para vascularização, elas diminuem a vascularização, né? E esses pacientes que fazem uso dessas medicações para tratar, muitas vezes, sua situação oncológica, podem promover também osteonecrose. É o que a gente chama de osteonecrose induzida por medicamento. Um dos medicamentos mais conhecidos são os bisfosfonatos, que muitas vezes são utilizados para pacientes que fazem tratamento oncológico, principalmente câncer de mama, se usa bastante esse medicamento, né? Então, os bisfosfonatos e os antiabsortivos, que são essas drogas, são utilizados não apenas para os pacientes que têm doença óssea, mas alguns pacientes oncológicos usam essas medicações, né? E atualmente essa osteonecrose induzida por medicamento, a patogênese, né, dessa alteração ainda é muito investigada, porque muitas vezes as lesões podem aparecer espontaneamente, sem haver trauma local ou alguma condição cirúrgica que efetivou de fato o aparecimento da exposição óssea, da necrose óssea, né, da osteonecrose. Ou muitas vezes os pacientes, de forma inadvertida, sem orientação, procuram um dentista e fazem procedimentos cirúrgicos. Por isso que é extremamente importante na anamnese a gente certificar quais medicamentos os pacientes fazem uso crônico, né, principalmente. Então, atualmente, de uns 5, 10 anos para cá, se teve um boom falando sobre esse tema, né? E ainda, infelizmente, o manejo para esse grupo de alterações, né, de complicação, o manejo ainda é também muito difícil, né? Então, observem que quando a gente se trata de osso da cavidade oral, de osso alveolar, aí a gente lembra da histologia do osso alveolar, a gente sabe que esses ossos gnáteos, né, e esse componente alveolar tem uma histologia diferenciada, né, uma embriologia diferenciada, e muitas vezes com essa microbiota da cavidade oral faz com que esses ossos tenham um olhar diferenciado para essas necroses dos ossos, né? Então, hoje em dia, né, existe muitos pacientes que fazem essas lesões ou por trauma
pós-exodontia, ou às vezes espontaneamente, por usar esses medicamentos, né? Então, na próxima aula também, no decorrer do curso, a gente vai falar um pouco sobre o manejo que a gente tem hoje em dia, né? Lembrando que também as osteonecroses induzidas por medicamento são difíceis o seu manejo, o tratamento. Muitas vezes a gente não tem um sucesso tão positivo, por conta que não se sabe a patogenia, o porquê disso acontecer, né? Apesar de sabermos praticamente o fluxo da patogenia da osteoradionecrose, essa que eu mostrei para vocês, aqui nesse diagrama, que é representado nesse diagrama, a osteonecrose induzida por medicamento tem um pouco de fundo toda essa associação, todo esse comportamento de fluxograma. Entretanto, não se sabe ao certo, né, se essa necrose foi induzida apenas, por exemplo, pela diminuição da vascularização local, né, e muitas vezes explicar o porquê daquele osso, daquela necrose fistular na cavidade oral, né? Então, hoje em dia ainda se investiga a patogenia dessa alteração específica. A gente vê aqui nessas fotos mostrando para a gente áreas de exposição óssea com fístulas, geralmente são bem infectantes, né? Cursam com infecção, muitas vezes vários grupos de antibióticos são utilizados. Aí a gente vai tratar um pouquinho sobre o manejo em outra aula específica, tá? Mas é uma lesão que tem esse comportamento um pouco difícil, de manejo difícil, né? Lembrando que é induzida por medicamentos, porque tem uma série de medicamentos que não apenas o bisfosfonato, por isso que a gente trata com essa denominação atualmente, né? Então, as duas principais complicações ósseas, frente aos tratamentos antineoplásicos, a gente tem a osteoradionecrose e a osteonecrose induzida por medicamento, né? Então, é importante enfatizar. E para finalizar, nós temos outro componente de complicação para os pacientes, principalmente transplantados, que é a doença do enxerto contra-hospedeiro, ou também chamado DESH, que constitui-se de um conjunto de ações inflamatórias provocadas pelo ataque de células de defesa, principalmente os linfócitos T, do doador presentes nos enxertos contra as células do hospedeiro. Ou seja, é observado em pacientes que fazem transplante halogênico, geralmente transplante de medula hematopoética. Nas leucemias, principalmente, isso vai acontecer muito. Quando a gente lembra de transplante halogênico, a gente lembra que esse transplante é feito com um doador, né? Existe um receptor e um doador, que geralmente o grau de parentesco muitas vezes interfere, e isso vai fazer com que a doença do enxerto contra-hospedeiro seja mais evidente. Porque quanto maior a compatibilidade que existe com esse parentesco, né, com esse tecido a ser doado, melhor vai ser a performance, melhor vai ser a pega, digamos, do enxerto, né? Então, por isso que hoje em dia existem exames específicos para se detectar essa biocompatibilidade que vai existir entre o doador e o receptor, para justamente a doença do enxerto contra o hospedeiro não seja uma complicação futura. Então, existe, por exemplo, o exame de HLA, que é um exame utilizado com muita frequência para se identificar os doadores possíveis para o caso, né? Por isso que existe um banco de medula, e geralmente quando um paciente é diagnosticado com leucemia, esse banco é consultado para ver, né, a chance dele encontrar o doador mais compatível possível, né? Que isso tem muito a ver com essa complicação, né? Então, quanto mais compatível, menor a chance do paciente desenvolver a doença do enxerto contra o hospedeiro. A gente tem aqui a doença que é provocada por intensa inflamação em órgãos e tecidos, sendo responsável por grande parte da mortalidade após os transplantes.
Então, na cavidade oral, a gente vai encontrar essa inflamação intensa, a mucosa fica extremamente alterada, lembra muito as mucosites, né? Mas a performance de inflamação é um pouco diferente no sentido que nós podemos classificar a doença do enxerto contra-hospedeiro de duas formas. Uma forma aguda, que geralmente ela vai aparecer nos 100 primeiros dias pós-transplante. Então, nos 100 primeiros dias, se essas manifestações ocorrerem de intensidade de inflamação, como vocês podem ver nessas figuras, eritema associado a atrofia do epitélio, ulcerações bem dolorosas, né? Lembra muito as mucosites, né? Bastante. E muitas vezes outros órgãos são atingidos também com essa inflamação, principalmente as mucosas, e a boca é um dos sítios preferenciais. Essa doença do enxerto contra o hospedeiro, ela possui uma patogenia que são divididas em três segmentos. Inicialmente, por exemplo, ocorre dano no tecido ou no órgão após o condicionamento radioquimioterápico no período pré-transplante. Então, isso pode ocorrer na preparação, né, do indivíduo. Logo após o transplante, a ativação dos linfócitos T presentes no enxerto, expansão dessas células, e esse processo é mediado por células do hospedeiro, denominados de células apresentadores de antígeno. É como se o corpo estivesse produzindo anticorpos contra aquele tecido. Então, lembra muito, por exemplo, a biopatogenia das doenças autoimunes. Parece que o corpo não aceita, ele rejeita. Então, por isso que existe a célula apresentadora de antígeno que faz essa alteração específica, né? Por fim, ocorre a destruição tecidual decorrente da sinalização imune, principalmente da intensa secreção de citocinas geradas por esse linfócito contra as células do hospedeiro. Então, é dessa forma que vai ocorrer a DASH. Aqui nós temos alterações típicas, que elas podem se apresentar com estriações esbranquiçadas e ulcerações, lembrando bastante, né, uma sintomatologia já conhecida por muitos aqui, quem viu estomatologia 2, por exemplo, lembra muito o líquen plano, né, ou reações liquenoides de um modo geral, em todas as mucosas da boca, labial, palatina, porque a gente pode determinar que a doença do enxerto contra o hospedeiro, na fase crônica, que a gente falou um pouco da aguda, a crônica ela vai aparecer após esses 100 dias, que é o tempo limite, pós-transplante. Então, após esses 100 dias, nós temos vinculado inflamações liquenoides na mucosa, manifestações nas glândulas salivares, a gente consegue ver aqui principalmente as glândulas salivares menores. Os pacientes podem apresentar múltiplos mucoceles ou micromucoceles, a gente consegue ver um aqui, outro aqui, outro aqui. Então a gente consegue ver essa manifestação específica de glândula salivar. E também doença esclerosante, né? Muita fibrose, endurecimento da mucosa. Então, aqui mostrando mais uma vez para vocês as lesões liquenoides que podem aparecer na mucosa, com essas estriações, seja na mucosa lingual, labial, por toda a mucosa oral. Então, lembra bastante, né, o líquen plano. Então, a gente pode afirmar o seguinte, que após esses 100 dias pós-transplante, os pacientes, dependendo da biocompatibilidade, isso muitas vezes vai ser revelado pelo exame do HLA, devido à proximidade do parentesco, né? Isso vai fazer com que aquelas células transplantadas sejam mais viáveis. Então, muitas vezes, os oncologistas já esperam a doença se apresentar, né, de forma mais célere ou não, né, dependendo dessa biocompatibilidade que possa existir. Então, pode cursar com principalmente o DASH de forma crônica, a doença do enxerto
contra o hospedeiro de forma crônica, com essas 3 apresentações clínicas aqui: inflamação liquenoide na mucosa, as manifestações nas glândulas salivares, principalmente as glândulas salivares menores, e doença esclerosante, ou seja, fibrose nessas mucosas. Tendo essa biocompatibilidade instituída, muitos serviços classificam a doença do enxerto contra o hospedeiro com relação às sintomatologias que podem aparecer, de 4 formas: de ausente de sintomas, de forma discreta, moderada ou intensa, né? Muitas vezes os sintomas são discretos, com presença de lesões na cavidade oral, mas sem limitações da ingestão alimentar. Moderados, sintomas moderados, com presença de lesões na cavidade oral, gerando limitação moderada na ingestão alimentar. E a intensa, sintomas intensos, com presença de lesões da cavidade bucal, gerando limitações acentuadas na ingestão alimentar. Muitas vezes essas lesões intensas, elas lembram outra doença que a gente já comentou também, né? Que é o eritema multiforme maior. Então, os pacientes têm aquelas ulcerações muito agressivas por toda a cavidade oral, por todas as mucosas do corpo, né? Então, lembra bastante, né? Outros locais fazem uma classificação, um score em graus, a depender de sinais clínicos importantes, principalmente quando a gente está diante da doença do enxerto contra o hospedeiro de forma crônica. Então, ele pega os sintomas, né, presentes e faz gradação em numerações de acordo com esses sinais e sintomas presentes, como o eritema, se tem um aspecto liquenoide, as estriações liquenoides, se vai apresentar úlceras até a formação de lesões esclerosantes e também os mucocélios que eu acabei de falar, principalmente alterações de mucocélios, que são aquele fenômeno de extensão e extravasamento de muco que aparece nas glândulas salivares menores. Então, com isso, ele consegue trazer, de acordo com esse score, a gradação proveniente de alterações específicas mediante os sinais e sintomas com relação à coloração branca, né, as estriações, a presença de alterações das glândulas salivares menores e também a coloração avermelhada e úlceras presentes, né? Então, esse score pode variar de 0 a 3, a depender desses sinais clínicos aqui. Então, em alguns locais se usa essa tabela, porque muitas vezes o incremento desse score, né, a presença desse score na doença do paciente vai, muitas vezes, trazer ele para internação e para o manejo clínico que a gente possa conduzir, né? Então, invariavelmente, esses pacientes que têm transplantes de medula hematopoética podem apresentar esse tipo de doença, né? E muitas vezes os pacientes, quando cursam de moderada a intensa, eles devem ser hospitalizados, porque muitas vezes podem cursar com baixa ponderal, são pacientes que emagrecem, né? Então, por isso que nos primeiros dias, nos 90 dias iniciais, nos 100 primeiros dias, é importante avaliar para se identificar a doença de forma aguda e após os 100 dias identificar a doença de forma crônica, né? Então os pacientes têm sempre que ter esse acompanhamento por esse longo período ou curto período, porque eles podem ter essa complicação frente a esse tipo de alteração. E muitas vezes essa doença ela pode ser também incrementada com outras alterações que nós acabamos de falar na aula passada, como xerostomia, como trismo, como diseusia, tem outra candidíase, tem outras alterações. Às vezes vem o que a gente costuma falar, o pacote completo. Além de ter a doença específica do enxerto contra o hospedeiro, que é essa alteração forte de mucosa, que lembra bastante, né, as mucosites, aí a gente pode ter a doença do enxerto contra o hospedeiro, que a gente vai comentar mais sobre o manejo dela nas próximas aulas, que é bastante complexo, né? E quando o paciente tem um curso dessa doença, culmina para o não sucesso do transplante
e muitas vezes conduz até o indivíduo para a morte, né?